Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui nos reencontramos para esse estudo de hoje, que está sendo preparado para o dia 9 de fevereiro de 2023 e aonde nós ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui reunidos através desse canal e que é uma preciosidade que a tecnologia de hoje em dia nos oferece e que nós agradecemos a toda a equipe encarnada, mas principalmente a equipe desencarnada da casa, que permite, que orienta, que auxilia, que ampara, que nos cuida, para que cada um de nós possa ter não perder o contato com a doutrina espírita, mesmo em tempos de mais dificuldade, por dificuldade de locomoção, indisponibilidade de chegar até a casa, né? Nós já sabemos que a nossa casa está aberta, já temos as palestras novamente, os cursos já retomando, então a gente está com muita alegria, muita gratidão por toda essa possibilidade e queremos principalmente pedir a Jesus, nosso Mestre, nesse momento, nosso Pai Celestial, a toda a equipe de Dr. Herman, que orienta, cuida e trata de cada um de nós, né? a essa equipe toda espiritual que auxilia, né? Que possa nos dar licença para o estudo de hoje, graças a Deus. E o estudo de hoje, ele faz parte do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, capítulo 6, né? Mas o item que nós vamos tratar hoje, porque no correr dos nossos estudos nós estamos trabalhando a lei de destruição. E hoje nós vamos falar de alguma coisa que pode, num primeiro momento, nos causar algum impacto, mas que faz parte, é muito importante desde a época de Kardec, ele já trouxe junto com os espíritos os esclarecimentos para que a gente possa realmente compreender esse processo e nos melhorar. Vamos falar da crueldade, mas mesmo já tendo estudado aqui a parte anterior, ele é o 1, 2, 3, 4, o quinto item desse capítulo da Lei de Destruição, mas se faz importante que a gente retorne à primeira pergunta desse capítulo, porque quando a gente fala em Lei de Destruição, a gente sempre pensa na destruição da forma como nós conhecemos, né? Como nós entendemos, a destruição arrasadora, algo que não tem recuperação, né? E o que os espíritos nos dizem sobre isso? Em primeiro lugar, a lei de destruição é uma lei divina, né? E natural. Então, a gente sabe que ela precisará acontecer sempre, em todos os momentos. E aí, na questão 728, é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem, é preciso, perdão, isso aqui que ficou um pouco torto. É preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação e que tem, por fim, a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, até porque nenhuma lei da natureza, nenhuma lei divina tem outra função senão a nossa evolução. Não tem outra função a renovação, a melhoria dos seres vivos, porque somos todos filhos de Deus e esse é o objetivo do Pai, que nós nos melhoremos, que nós caminhemos, que nós consigamos chegar, né, ao nosso destino, que é a perfeição relativa. Então, para isso é necessário uma destruição, não como a gente entende, mas a destruição da renovação. E nada mais é, né, a gente parar para pensar, do que o nosso tema básico da doutrina espírita, que é a reencarnação, a imortalidade da alma. Para que isso ocorra, é necessário que nós desencarnemos, que nós deixemos o nosso corpo físico e que se destrua naturalmente, né? Que o nosso corpo volta para esse estado, seja ele por um processo de decomposição, seja ele por uma cremação, enfim, mas o nosso corpo irá se destruir.
né? E isso é natural, não tem nada demais, para que possa se renovar e novos corpos mais elaborados, mais evoluídos, possam receber os nossos espíritos, né? Então a gente vai vendo que, e ele fala sobre nessa questão, sobre uma destruição necessária e uma destruição abusiva, que é o que a gente precisa ter muita atenção para que a gente possa falar sobre todos esses itens que existem nesse capítulo. Então, quando a gente fala de destruição necessária, vamos pensar, por exemplo, nós, ao colhermos os alimentos vindos da natureza, nós estamos produzindo, de certa forma, uma destruição, né? Quando a gente corta uma alface, quando a gente colhe uma fruta, quando a gente abate um animal para que ele sirva de alimento para nós, né? Isso seria a destruição necessária dentro daquilo que for basicamente necessário para nós. Agora, o que é a destruição abusiva? Quando a gente vê que existem milhões de quilômetros e hectares destruídos para colocação de gado, né, excessivo, para que a gente tenha uma alimentação absolutamente farta, muito acima da necessidade. E o que a gente percebe no mundo é que determinados locais ficam enfastiados dessa proteína animal e outros aonde falta tanto ainda, ou seja, um desequilíbrio da nossa incompreensão. Aí existe uma destruição abusiva. Quando a gente destrói as árvores, né, para fazer uma exploração, né, abusiva, né, da madeira, aonde existe um ganho e a exploração das riquezas que existem no subsolo de uma forma ilegal e incontrolada, nós estamos produzindo uma ação abusiva. Quando nós destruímos da forma, por exemplo, o lenhador que precisa, né, construir a sua casa para que possa ter o seu abrigo. Isso não é uma destruição abusiva. Então a gente vai vendo, até mesmo na evolução dos povos, durante muitos e muitos séculos, e até hoje a gente ainda convive com determinadas culturas onde existe a ideia da eliminação de determinados povos, para que sobrevivam outros tantos, ou seja, para que sobressaiam, na verdade, outros tantos. Então a gente está vendo aí que o que seria uma destruição natural de povos que já não têm mais condição de habitar o nosso planeta, né? Vão aos poucos se desaparecendo, diferentemente, né, de todos os genocídios que a gente teve no correr da história. E aí, infelizmente, a gente ainda vê guerras de raças, enfim, coisas que são absolutamente absurdas. Então, essa diferença entre a destruição sob o nosso ponto de vista e a destruição como lei natural é que precisa ficar muito claro para que a gente possa compreender todos esses itens desse capítulo. E efetivamente, entrando no estudo de hoje, que é crueldade, a gente vai na primeira pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? E aí os espíritos nos respondem: é um instinto de destruição no que tem de pior. Portanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, ou seja, aquela lei, né, natural, onde não existe nenhuma, um respeito ao ciclo da vida, né, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ou seja, quando a gente associa a crueldade a essa lei de destruição, a gente está produzindo alguma coisa que não é. E aí fala, ela resulta sempre de uma natureza má. Ou seja, a nossa natureza cruel ainda, associada ao nosso primitivismo, e a gente vai falar ainda um pouquinho disso aqui já, daqui a pouquinho, aquilo que ainda nos compraz, aquilo que nos traz a satisfação é que causa a crueldade. Quantas vezes, vamos pensar, quantas vezes nós ainda nos satisfazemos,
quando nós temos quando nós recebemos, por exemplo, uma notícia de alguém, de algum criminoso, de alguma pessoa de algum político que cometeu algum desfalque, ou de alguma pessoa que cometeu um crime muito hediondo, e essa pessoa é pega, né, e vai cumprir as leis dos homens para que ela seja contida nas suas atitudes, e até aí tudo ok, né? Nós vivemos numa sociedade, e aí nesse momento qual é o nosso sentimento muitas vezes? Qual deveria ser, pelo menos, né? Que bom que está sendo cumprida a lei, e que Deus possa, né, atuar na mente desse ser para que ele possa, nesse período em que ele esteja em reclusão, compreender e rever os seus atos. Não, mas esse seria o processo correto. Qual é o nosso sentimento? Bem feito, ainda bem, Deus fez a justiça, né? E nós vamos ainda agindo com esse sentimento. Aí existe a crueldade, porque na verdade existe uma satisfação pessoal associada à vingança, ao orgulho, à vaidade, aquilo que nós consideramos justiça. Nós sempre abraçamos muito a questão né, somos justiceiros, como se nosso entendimento de justiça fosse verdadeiro, né? Joana de Ângeles sempre fala que todas as vezes que nós julgamos, 99% das vezes, nós estamos errados. Ou seja, se julgamos errados, nós iremos dar uma sentença equivocada, né? Então, que nós tenhamos muita atenção com relação a isso. É necessário que haja justiça dos homens? Muito. É necessário que haja uma contenção do mal? Muito. Mas é necessário que, da parte de nós que estamos observando, vibremos para que aquela situação modifique, e não vibremos em alegria, porque esta alegria falsa, né, é cruel, né? Então, isso ainda habita em nós, e é isso, exatamente dessa parte dessa crueldade que Kardec questiona e coloca aqui perguntando aos espíritos. E aí ele também pergunta por que razão a crueldade forma o caráter predominantemente dos povos primitivos, né? E os espíritos nos respondem que nos povos primitivos, como lhe chama, a matéria prepondera sobre o espírito. Então, na verdade, não existe uma crueldade. Naquele momento não existe o conhecimento da responsabilidade. Os povos primitivos, existiam os povos canibais, existiam os povos que matavam aquilo que a gente considera cruel, um animal, e destroçava e se alimentava, porque, na verdade, eles viviam em função da sobrevivência, sem nenhum sentido de consequência, de responsabilidade, de lei de causa e efeito. Não existia esse entendimento. Só que, se nós trouxermos isso para nós nos dias de hoje, nós já somos conhecedores. Somos conhecedores do Evangelho, somos conhecedores das leis divinas, ainda que de forma muito rasa. Mas nós sabemos, dentro da nossa consciência, se nós acessarmos o divino que existe em nós, nós iremos saber o que é certo e o que é errado. Nós iremos saber aquilo que pode prejudicar o outro e muitas vezes nos favorecer. E aí cabe a nós a nossa escolha. A nossa escolha vai se alargando, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando na medida em que a gente tem a compreensão, né? Então é isso que eles nos respondem. E aí Kardec emenda numa outra pergunta muito interessante. A crueldade não derivará da carência de senso moral? E aí os espíritos respondem: o que nós dizemos é que da falta do desenvolvimento de senso moral, não digas de carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Por que existe o princípio em todos? Não nos falta, né? A pergunta é essa: será que falta então? A crueldade ela se instala porque falta senso moral? Vamos pensar, se nós somos feitos da essência divina, filhos de Deus,
né, frutos desse Pai de amor e bondade, e que estamos mergulhados em Deus, somos feitos da matéria de Deus. Se Deus está em nós e dentro de nós, na nossa consciência, está a essência divina, as leis morais estão lá. Elas podem não estar afloradas, mas senso moral nós temos. Até mesmo nos povos mais primitivos, esse sentido básico, bem básico de moral, ele aparece. Por quê? Eles matavam, mas eles matavam o suficiente para a própria manutenção, sua própria sobrevivência. Não existia uma chacina, quando hoje em dia, na verdade, o que nós fazemos muitas vezes? Chacinas, né? em situações diversas. Então, nós vamos vendo que, diferentemente daquilo que a gente pode achar que no primitivo acontecia em abundância, aqui não acontece da mesma forma. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Kardec explica na nota dessa questão. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. Então, a gente vai vendo que a gente vai desenvolvendo conforme é favorável a nós. E cabe a cada um de nós decidir aquilo que é bom para cada um de nós, desde que não cause constrangimento ao nosso próprio irmão. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontre seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Isso é uma pergunta que muitas vezes nós escutamos, nós ouvimos de pessoas dos mais diversos segmentos religiosos, ou daqueles que não têm conhecimento, ou até mesmo daqueles que têm conhecimento, mas ainda questionam como é que pode um ser cruel estar ainda no meio de nós. E os espíritos respondem: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre os homens, adiantados na esperança de também se adiantarem. Deus é misericórdia. Então, Ele sempre possibilita a chance para que nós possamos nos modificar. Por mais cruéis que nós sejamos ainda, arraigados ao sentimento de crueldade, de maldade, né? Nós sempre teremos a possibilidade. Então, imaginem, né? aquele ser que reencarna numa família, né? Toda organizada, toda afetivamente, né? Organizada, onde os seres são solidários entre si, e aquele ser que nós, inclusive, denominamos muito equivocadamente de ovelha negra, né? Olha que comparação, essa é uma comparação cruel. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer: Deus seja louvado, né? Que colocou esse ser difícil em meio a todo esse contexto de amor, de solidariedade, ao qual aquela crueldade será constrangida diante do amor que será apresentado. Porque, veja bem, se nós somos cruéis e somos colocados junto aos nossos pares, aqueles que pensam como nós, que agem como nós iremos fazer? Nós iremos continuar com o mesmo padrão vibratório, o mesmo padrão de comportamento. Então, é importante que nós tenhamos sempre a possibilidade de receber esses espíritos mais dificultosos no nosso meio, para que a gente possa realmente, nós na condição de espíritos com algum entendimento, poder atuar, né, sobre esse espírito mais cruel, ou se nós estivermos na condição de espíritos cruéis, que possamos receber esse amor e ter a possibilidade de caminhar. Porque Deus é misericórdia, sempre será dada a nossa chance. A gente muitas vezes pensa que nesse momento que estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, que essa divisão será feita como uma faca cortante.
Na verdade, o que define um mundo de expiações e provas é a predominância do mal sobre o bem. Só que se a gente olhar à nossa volta, e eu acho isso muito interessante, eu sempre faço essa analogia, né, nos estudos para que as pessoas possam minimamente pensar sobre isso. Vamos fazer assim como se fosse uma dinâmica aqui. Cada um de nós pensa no seu grupo mais próximo de convívio, né, os seus familiares. Cada um nesse momento vai estar pensando nesse grupo. Agora vamos ampliar para o nosso grupo de vizinhança, né, da onde a gente habita. Agora vamos ampliar um pouquinho mais no nosso grupo de trabalho, ou no nosso grupo, se nós não temos uma atividade formal, no nosso grupo espírita, no nosso grupo de relacionamento, amigos que não necessariamente frequentam a nossa casa, mas que estão no nosso convívio. Dessas pessoas todas que a gente pensou agora, quantas pessoas efetivamente cruéis e perigosas, né, nós conhecemos? Se a gente analisar, são muito poucas, talvez até nós não tenhamos no nosso convívio ninguém que seja efetivamente cruel. Então, o que a gente percebe? Que se na nossa roda não existem pessoas, ou se existem, são em quantidade infinitamente menor, é uma minoria, então nós estamos diante, vamos multiplicar isso por, eu não tenho nenhum privilégio, eu não sou melhor do que ninguém para que a minha família, os meus amigos, o meu círculo de conhecimento seja melhor. Ou seja, eu estou numa sociedade onde, na verdade, contrariando todas as notícias que alardeiam por aí, a nossa sociedade é efetivamente hoje predominantemente voltada para o bem. Não é que faça efetivamente o bem, mas é voltada para o bem. Já não é mais cruel. Então a gente vai percebendo que quando toda uma sociedade que habita um planeta já tem essa tendência voltada à intenção para o bem, começa-se uma transformação. Mas é óbvio que sobressai a crueldade quando aparece algum evento, quando alguma criança, né, ou alguma pessoa invade uma escola e produz um massacre. Ainda existe isso na nossa sociedade, no planeta, né? Nós ficamos extremamente chocados, e é para ficar chocado mesmo, né? Porque isso não nos cabe mais. Mas o que a gente percebe é que essa crueldade ela vai se desfazendo. No próximo estudo, o item seguinte é o duelo, né, que o nosso irmão ou irmã irá estudar, irá desenvolver. Duelo é alguma coisa da forma como acontecia ainda nos séculos passados e até bem pouco tempo, não existe mais, mas era absolutamente comum e respeitado, era legal, mas não era moral. E para nós hoje é inadmissível. Só que nós ainda não tiramos completamente o duelo da nossa vida, nós tiramos o duelo físico da arma em nossas mãos, mas continuamos duelando mentalmente. Então a crueldade ainda nos visita, né? E é isso que a gente precisa modificar, é isso que a gente precisa estar atento e fazer um esforço muito grande para que a gente possa vencer essa dificuldade que ainda está entre nós, mas que já não é mais predominante. E isso fará com que o nosso mundo consiga alçar um mundo de regeneração, aonde vai predominar o bem sobre o mal. Não é que não exista o mal, mas a predominância é do bem. Então a gente vê, a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Será que a gente vai ficar livre, né? E aí os espíritos são muito comedidos quando eles nos respondem: a sociedade progride, ponto, né? O que é isso? A gente precisa entender que existe um progresso. Quando estivermos em mundos felizes, não existirá mais a crueldade, mas nós ainda estamos entremeados por ela. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, exatamente, eles ficam deslocados. Desaparecerão gradualmente, como o mal
grão se separa do bem quando esse é joeirado, né? O joio que se separa do trigo quando é catado, quando é colhido, quando é, né, é organizado. Então, quanto mais nós abraçarmos o Evangelho, quanto mais nós tivermos a certeza de que fazer o bem será algo excepcional, não só para nós, mas para a nossa caminhada, para o nosso planeta, para a nossa sociedade, nós iremos gradativamente eliminando a crueldade da sociedade. Mas e agora sobre nós mesmos? Vamos falar aqui sobre o nosso íntimo. O quão cruel nós ainda somos? O quão nós ainda nos satisfazemos com determinados sentimentos de vingança? O quanto nós ainda maquinamos em nossa mente o desejo do mal para o próximo quando nós somos atingidos? Porque nós não desejamos o mal graciosamente mais. Sabe o que é cruel ainda para cada um de nós? A indiferença. Né? Muitas vezes nós vemos irmãos, né? Nós sabemos, nós temos notícia. Hoje, na lei de progresso, uma das questões da lei de progresso se faz no conhecimento. Hoje nós temos conhecimento de 99% de tudo que acontece no nosso planeta, sobre o nosso planeta, sobre a face da Terra, sobre o que acontece fora do nosso planeta, né? Em termos de universo mais próximo, e nós sabemos o que acontece nas camadas profundas do nosso planeta. Então a gente tem um conhecimento muito amplo, né? Que nós estamos poluindo o espaço, que nós estamos estragando o nosso solo, que os terremotos e os tsunamis acontecem por uma organização do planeta, geológica do planeta, mas também nós também sabemos que existe riqueza e abundância em muitas partes do nosso planeta, mas que ainda existe a fome e a miséria, aquela absoluta ainda em grande parte do nosso planeta. Então, nós não podemos ficar indiferentes a isso. Ah, mas eu não posso ir até a África, a Índia, a Bangladesh e ir lá e fazer alguma coisa. Veja bem, nós sempre poderemos fazer alguma coisa, porque se nós fazemos a nossa volta, né, naquele nosso irmão que está dormindo na calçada da nossa rua, se nós nos engajamos em algum trabalho onde melhore a educação de base, né, de algum grupo mais necessitado, nós estamos transformando, né, essa sociedade para um amanhã. Qual é o nosso propósito espiritual? É muito importante nós compreendermos isso. Quanto nós estamos contribuindo mentalmente com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, para que a espiritualidade possa atuar juntamente com as nossas mãos físicas, sim, porque muitas vezes nós depositamos na espiritualidade, né, o trabalho de fazer e resolver todos os problemas, quando nós precisamos erguer os nossos braços e fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte onde quer que nós estivermos. 24 horas por dia. 24 horas por dia eu vou estar trabalhando no bem? Sim, porque se nós introspectarmos isso, nós vamos sair, vamos trabalhar, mas na hora que a gente for atravessar a rua, nós vamos estar atentos e perceptivos em ajudar aquele que é mais necessitado e não consegue atravessar a rua. Nós vamos conseguir dar a vez na fila, nós vamos saber compreender a dificuldade de alguém que nos pede um pão, nós vamos saber sair de determinadas situações da nossa sociedade e não cairmos no consumo exacerbado que nos é ofertado o tempo inteiro através das mídias, da compra, né? Enfim, das aquisições. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, porque quando a gente consome demais, a gente
destrói demais. E não dá para achar, não sou eu que não estou fazendo. Quando eu compro alguma coisa, algum produto e eu não paro para prestar atenção, primeiro, se eu realmente preciso. Segundo, qual a origem daquele objeto que está me trazendo algum tipo de prazer, como ele foi feito, qual o tipo de extração para que gerasse aquele objeto que eu estou adquirindo, e eu finjo que isso não é da minha responsabilidade, eu estou contribuindo de uma forma muito cruel para a destruição de muitas cadeias, né? Que são responsabilidade nossa, sim. Então, para nós que já temos conhecimento, para nós que recebemos o Cristo em nosso coração, para nós que decidimos, resolvemos estar juntos no mundo de regeneração, nós precisamos estar atentos àquilo que ainda nos satisfaz, mas que pode vir a ser algo muito cruel e de destruição. Que estejamos atentos, que peçamos muito aos nossos mentores, que nos auxiliem, que nos conduzam e que usemos sempre o Evangelho de Jesus como um instrumento de que seja realmente a nossa bússola para que nós cada vez mais possamos nos equivocar menos. Que a paz do nosso Senhor Jesus habite em nossos corações e nesse ano que se inicia, seja o ano do grande projeto espiritual em nossas vidas. Muita gratidão a essa casa de amor, a essa equipe espiritual que nos ampara, que nos cuida sempre, nosso queridíssimo Dr. Herman e toda a sua equipe, né? Irmã Sheila, Meimei, tanto Eurípides e tantos outros espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, ficaríamos aqui o tempo todo agradecendo, mas nosso amor que seja depositado através do trabalho de nossas mãos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.